Então, vamos iniciando o encontro desta noite. Boa noite a todos, queridos amigos. E assim, nesse instante, vamos acerenando nosso coração, indo ao encontro de Jesus, o nosso Mestre querido. E nesse encontro, nós não estamos sozinhos. Somos acompanhados do nosso mentor individual, dos espíritos amigos que nos acompanham e que nos envolvem nesse amor nesta noite. E formando essa caravana de alunos dispostos a aprender a melhor servir a Jesus. Nos encontramos reunidos nesta noite para buscarmos as bênçãos de Jesus, para fortalecermos o nosso espírito na fé, na esperança, na coragem e na alegria. Que recordando os ensinamentos desse mestre querido, recordando os seus diálogos com os discípulos, nós possamos encontrar essa luz a guiar a nossa vida. Que possamos sentir a nossa fé crescendo cada vez mais e a certeza de que somos capazes de atender esse chamado de Jesus. Que os bons espíritos permaneçam conosco nesta noite, nos envolvendo em fortalecimento, em sustentação, equilíbrio. E vamos já envolvendo com o nosso coração o Mário, para que ele seja inspirado por esses benfeitores amigos, para que ele conduza a reflexão da noite e que nós tenhamos a lucidez de compreendermos esses ensinamentos e a força, a coragem de vivenciarmos as orientações de Jesus. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada a reunião de hoje com muita gratidão em nosso coração. Que assim seja. Boa noite. Como nós estamos vivendo o finalzinho de provas e expiações, em verdade a última hora, aproximadamente a última hora, né? Porque se o dia do Senhor é igual a 1000 anos nosso, um dia tem 24 horas, é dividir 1000 por 24, dá aproximadamente 42. 42 anos equivale a 1 hora do Senhor. Então, praticamente estamos na última hora do Senhor, conforme as revelações de Bezerra de Menezes, através do Divaldo, revelações de Emmanuel, através do Chico, e outras revelações espíritas, dão conta que por volta de 2060, 2070, a Terra será totalmente regeneração. Então, como é a última hora, acho que é importante nós trazermos, de vez em quando, algumas marcas do Cristo, né, de lições que ele deixou, não fazer isso em sequência para não ficar cansativo, mas uma vez por mês, a cada 2 meses, trazer um pouco dessas marcas, para nós nos mantermos no bom caminho, no caminho que leva para a regeneração. Antes, propriamente de entrar, eu queria fazer 2 referências sobre o capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus e o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Mateus, no capítulo 5, que é bem longo, é um capítulo exageradamente longo. A partir do versículo 44, se nós estudarmos, lermos, meditarmos ali, nós vamos ver aquele conceito religioso, né, de religiosidade, que, aliás, religiosidade é um atributo do espírito, que em algum momento se desenvolve, desperta, e a partir daí nós começamos a trabalhar, a melhorar o conceito religiosidade, o atributo religiosidade. Mas ali em Mateus, capítulo 5, do versículo 44 em diante, nós vamos encontrar tudo o que seria um conceito religioso e filosófico daquilo que o Cristo trouxe. Então, quando não tiver o que ler, quando estiver num momento triste, num momento de angústia, afoito, não esqueça, o capítulo 5 de Mateus vai lá a partir do versículo 44. Leia um pouquinho, medita. Vai dar uma força, vai dar um conforto, uma esperança muito bom. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 é assim muito rico, porque o capítulo 5 chama Bem-aventurados os aflitos. Mas Jesus não fez bem-aventurados os aflitos. Ele fez bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos pelo nome dele. Então, tem várias bem-aventuranças. O que o codificador fez? Ele juntou essas bem-aventuranças e deu o nome ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que são todas essas bem-aventuranças. Por que ele fez isso? Porque fica mais fácil estudar um capítulo inteiro com essas situações comuns nos dias de hoje, né? Então, quando também há aflição, qualquer mal, uma enfermidade, uma perturbação mental, abram o capítulo 5, escolham qualquer item, todos colocam muita força para nós. Então, queria deixar isso bem registrado, porque as tribulações são muitas, né? As coisas estão acontecendo muito rápida e deixando muita gente desnorteada, né? Psiquicamente. Então, para evitar de cair numa depressão, numa tristeza profunda, uma melancolia, capítulo 5, tanto de Mateus quanto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver algumas marcas que o Cristo deixou extremamente importantes para os dias de hoje. Disse ele sobre ser filho de Deus. Então, muita gente acha que Deus é nossa imagem e semelhança, né? Porque interpreta dessa forma. Somos imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus tem deveria ter esse formato segundo essas criaturas. Mas vamos ver o que Jesus quis dizer de ser filho de Deus. Primeiro é um consolo, saber que eu sou filho do Onipotente, do Criador, do Onisciente, aquele que sabe tudo, aquele que tem a força do universo, aquele que mantém a vida no universo. Eu sou o filho, eu não posso esquecer isso, porque ele é meu pai. E como pai, ele vai querer sempre o melhor para os seus filhos. Então, ser filho de Deus, ter essa consciência, é buscar a força que está dentro de nós para enfrentar as situações da vida. Mas Jesus esclarece: ser filho de Deus
é bem dizer a quem mal diz. Então, que exemplo podemos dar? As situações estão tão divididas no mundo atual, pessoas criticando outras pessoas por pontos de vista diferentes, principalmente políticos, não estão cumprindo o bem dizer a quem mal diz. É nosso dever como cristão, e aqui mais do que cristão, como filhos de Deus. Manter a paz e a harmonia, manter a serenidade. Por que criticar? Às vezes a pessoa tem uma missão das mais difíceis. Imagina o que é ser governo, qualquer que seja o nível de governo. É uma missão das mais difíceis. Imagina o que é ser rico, é outra missão das mais difíceis. Por quê? Porque atrai a tentação para se desviar do bom caminho. Então, à medida que eu maldigo quem mal faz, eu estou dando combustível, eu estou dando força para que continue mal fazendo as coisas. Então, para eu me dizer filho de Deus, eu tenho que aprender com André Luiz no Sinal Verde. O mal não merece comentário em tempo algum. Um dos temas mais bonitos que na Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança, cada aluno desenvolve o seu. É inesquecível. É inesquecível porque você põe de dentro para fora. Tenho apertado a Mônica para trazer temas aqui para o céu. Um dia ela vai trazer. Fazer o bem sempre. Quer falar, Mônica? Pode falar. Essa turma online está desenvolvendo temas e esse já foi. Fazer o bem sem o Filho de Deus tem por missão fazer o bem sempre, porque Deus faz o bem sempre. Se eu sou filho, eu imito meu pai. A minha inspiração é o meu pai, não é isso que nós dissemos aí no domingo, com o Dia dos Pais? Meu pai me deu isso, meu pai me formou naquilo, meu pai me orientou para nos... Jesus diz, o Filho de Deus faz o bem sempre. Ora por todos. Esse é o Filho de Deus. Então, se eu me sinto filho de Deus, Jesus, o Cristo, já deu essa marca para nós. Fazer o bem. Não importa quem. Como o samaritano, que a Mônica, há semanas atrás, meses atrás, trouxe aqui para nós. Uma linda lição do bom samaritano. Por que devemos fazer isso? Diz Jesus, o sol nasce todas as manhãs, tirando aquelas de chuva, nublado, senão tem gente que leva ao pé da letra. Mas o sol nasce todos os dias, todas as manhãs, abrimos a janela, mais tímido, mais quente, menos quente, ele está lá. E por que ele está lá? Porque Deus assim criou a natureza. E ele, sol, vem brindar aos homens bons e aos homens maus. Deus não separa. Só os bons terão sol. Deus não faz isso. O sol vem para todos os seus filhos, os bons e os rebeldes. Então, se Deus, suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos também estão lá para serem estudadas, para entendermos cada vez melhor Deus, que é nosso Pai e Criador. Então, o sol nasce para todos, bons e maus, os que fazem o bem e os que fazem o mal.
E quando ele manda a chuva, quando a chuva acontece dentro das leis do Criador, as chuvas também não escolhem. Ai, vamos molhar a horta desse porque é bom. Aquele que é mau, não vamos deixar cair chuva ali. Não. As oportunidades são dadas para todos, para os justos e para os injustos. Então, nós, que já aprendemos com Simão o Zelote, que queria a justiça em tudo, e Jesus disse, Simão, acaso você acha que Deus sabe menos de justiça do que você? Porque se as coisas estão acontecendo, é porque o Pai permite que aconteçam. Em vez da rebeldia, da briga, de querer tomar o poder e falhar do mesmo jeito que os outros têm falhado, não seria melhor a oração? E completa Jesus nesses ensinos. Não são os sãos que precisam de médico. Nós, em termos de evangelho, não somos mais os doentes que sequer tomou o primeiro contato. Nós temos as nossas fraquezas. Lutamos, nos esforçamos, de acordo com os ensinos do Evangelho de Jesus, amplamente comentados no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, a cada situação, a cada vivência. Então, há pessoas ainda presas ao mal, há pessoas injustas, há pessoas que acordam com o prazer de praticar o mal. Essas precisam das nossas orações. Sabe por quê? Isso é um treino. Em mundo de regeneração, em mundo de provas e expiações, um quer superar o outro. Um quer ser melhor do que o outro. Mas em mundo de regeneração, todos apoiam o que falhou. Todos ajudam aquele que tropeçou. Todos se preocupam com todos. Então, ninguém quer ser melhor do que ninguém, mas todos querem melhorar a si. E todos ajudam todos. Então, é um treino já para entrarmos em mundo de regeneração. Acho que todos nós estaremos lá. Não temos grandes marcas de mal, não. Então, ser filho de Deus. Deus ora por nós. Deus permite o fluido vital todos os dias para nós. Deus permite o sol, o ar, os alimentos. Vamos pensar quanto recebemos e o que estamos distribuindo disso que recebemos. Outra marca do Cristo para nós e nesses dias tem bastante campo de trabalho. Dê a quem pede. Esse dê a quem pede, claro, coisas materiais, sim, alimentos, roupas, né, agasalhos, cobertor, o dono do cobertor não veio hoje, cobertor, o dono não, o distribuidor, né? Cobertor, nesses dias frios, aquela blusa que você acha velha, que você acha fora de moda, aquece. O sapato, o tênis, aquece, ajuda as pessoas. Então, dê a quem pede. E diz Jesus assim, se alguém tomar a sua roupa, dê também a capa. Se alguém quiser a sua roupa, dê a mais. Se alguém pedir para você andar uma caminhada, 1 quilômetro, 1 milha, o que quiserem, 1 légua, caminhe 2. Porque Jesus fala essas coisas. Porque se a pessoa pede, é porque ela está precisando. Aquele que pede
O primeiro ato é humilhar-se. Ah, mas eu não sei se ele vai fazer bom uso ou mau uso disso. Aí você está julgando. Se você tem e pode dar, dê. Isaías já alertava sobre isso. Evidentemente que naquela sociedade, daquela época de Isaías, ele, como médium, captou a instrução do plano superior de Jesus, que dizia: ampare a viúva, porque a mulher daquela época não podia trabalhar, não tinha sustento. Ampare a viúva, acolha os órfãos. Então, já desde século 8 antes de Cristo, vem esse alerta para nós. Dê, caminhe, acolha, converse. Vem Jesus com a lei do amor que ele revela e diz: não julgue. E que bonito comentário que a Mônica fez sobre a mulher adúltera. Que valor, que reforma íntima fez essa mulher. Que estrada que levou para Jesus seguiu ela, com todas as dificuldades da época. Então, se quiserem, dê. Porque o sentido da vida, diz Jesus, está em servir. E ele, o maior espírito que este planeta já viu, disse: não vim para ser servido, vim para servir. Gente, essa é uma reflexão grande, que Edgar Armond explorava muito. Quando, em meio do desenvolvimento da escola de aprendizes, ele criava um grau de servidor. Aprender a servir. Aprender a varrer, aprender a servir um copo d'água, aprender a dar passe, aprender a fazer palestra, aprender a organizar as finanças de uma casa, aprender a arrumar o telhado, a torneira, as coisas normais que acontecem. Então, ele criava o grau de servidor em função da lição de Jesus. O sentido da vida está em servir. Por quê? Imaginemos um espírito de alto nível moral. Bezerra de Menezes. O que fazia ele? Ele ajudava todo mundo. Era um médico, não cobrava, e ainda uma consulta, certa vez, uma senhora, lá no Rio de Janeiro, disse a ele que precisava comprar pelo menos leite para dar para os filhinhos. E ele falou: eu não tenho dinheiro nenhum para te dar, mas espera um minuto. Tirou o anel de formatura de médico e falou: deve valer alguma coisa. A senhora venda e alimente seus filhos. E já ouvi pessoas que compram um carro novo e quando chove não sai com ele para não sujar o carro novo. Toma chuva, fica gripado, mas o carro fica limpo. Então são os extremos de comparação para nos posicionar. Jesus disse para servir. O moço rico procurou Jesus e disse: mestre, o que faço para segui-lo? Eu também quero entrar no reino de Deus. Jesus disse: venda tudo e siga-me. Ah, Jesus, eu sou jovem, rico, eu preciso aproveitar a vida.
esse jovem já escreveu alguns livros espíritas. E nós conhecemos por Miramês. Levou 15 séculos para atingir a luz. Deveria ter aproveitado melhor o convite de Jesus. Mas não era a hora. E também não ficou perdido para sempre. Então, sirva. Vamos ser servidores do Cristo. Não importa se as pessoas agradeçam, reconheçam, não é esse o objetivo. O objetivo é tornar o mundo melhor. Deixar a terra melhor. Outra marca que Jesus nos deixou é tão simples que diz assim: por tuas palavras você será justificado ou condenado. Ele não disse atos, por suas atitudes. Ele antecipou, porque é pensar, falar e agir. Ele já foi na palavra. Como quem diz assim, não vou nem considerar as atitudes, porque essas você não vai errar. Mas por tuas palavras, você será justificado ou será condenado. Por quem? Pelo próprio tribunal. E disse mais, porque a palavra vem daquilo que nós alimentamos o nosso pensar, o nosso coração. O que nós vamos alimentando dentro de nós sai através de palavras. Isso é tão profundo que a Epístola de Tiago, aqueles que gostam de falar muito, principalmente dos outros, deveriam estudar a Epístola de Tiago. O que ele fala ali dá medo da língua, do mau uso que se dê à língua. Mas aqui, a palavra de Jesus, ela vem daquilo que está no coração. Com a doutrina espírita sendo revelada, nós descobrimos que, em verdade, a palavra vem das construções que estão no nosso corpo perispiritual. Então, vem do perispírito. Porque o coração fica quando há o desencarne, mas o perispírito carrega tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, falamos. Então, o esforço de purificar aquilo é benéfico para nós na próxima encarnação, nessa já, e muito mais na próxima encarnação. Então, diz Jesus, a palavra vem daquilo que está no coração. O Espiritismo, daquilo que está no perispírito. Também diz Jesus, e isso é uma coisa muito presente, né? Provavelmente, desde que houve a Revolução Industrial, por volta de 1900, né, o ano, desenvolveu-se na humanidade o desejo do ter, do ter, do ter, do ter. Isso gerou ansiedade, angústia, o distanciamento do lar, em busca do acúmulo de bens, de fortunas. O Espiritismo não é contra a lei do progresso, é uma lei de Deus. Então, o Espiritismo apoia que todos queiram progredir, desde que dentro da ética e da moral. O Espiritismo não apoia o engrandecimento através de atos ilícitos, imorais. Não. Dentro da moral, sim, ele aprova. E Jesus,
já havia deixado a lição, a marca, para não esquecer. Mas ainda hoje as pessoas esqueceram. As pessoas buscam a felicidade, aliás, é um tema que deve estar saindo aí lá para outubro, tá? Falar sobre a felicidade. As pessoas não poderiam jamais esquecer essa marca que eu vou relembrar agora aqui, que Jesus deixou para nós. Ele disse: olhai os pássaros que voam. Eles não semeiam e nem armazenam em silos. No entanto, nunca lhes falta o que comer. Ora, se Deus, a inteligência suprema, dentro das suas leis, faz isso com os pássaros, o que faria conosco? Acontece que nós e os pássaros temos uma diferença. Nós pensamos, e por pensar, às vezes nos desviamos do bom caminho. E acabamos levando uma vida escravos de nós mesmos. Uma autoescravidão em busca de alguma coisa que na própria parábola do Senhor, que teve a maior safra da vida dele, que precisou construir silos porque não tinha onde guardar tanto grão de trigo. E pôs todos os funcionários da sua fazenda para trabalharem dia e noite. Quando fez toda a colheita e tudo estava guardado nos silos, ele deitou na cama e disse: agora não tenho que me preocupar mais com a minha vida. Tenho o suficiente até morrer. E naquela noite, desencarnou. Ele acertou. Não tinha mais se preocupar. Agora, a atitude foi correta. Ele não poderia ter doado um pouco daquilo, mas ter exigido o trabalho dia e noite da sua equipe para guardar a sua fortuna que ficou para outros. Então, quando Jesus diz isso, ele acrescenta: olhe os lírios do campo, como são belos. Nem Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza, jamais se vestiu igual à beleza de um lírio. O que Jesus está mostrando? As vaidades, pessoas que adquirem empréstimos para comprar vestimenta para ir a uma festa. O que não fica claro para as pessoas, e é essa marca que Jesus quis deixar. Deus nos dá tudo o que necessitamos. Mas nós achamos que não. Nós nascemos na família certa, quando formamos uma nova família é a certa, trabalhamos no lugar certo, nascemos no lugar certo, moramos no lugar certo, estamos na cidade, no bairro, no estado, no país, no continente certo, de acordo com o que merecemos. Senão Deus seria injusto. Mas Deus é justo. Então, todos nós possuímos tudo o que precisamos para ser espíritos melhores, para atingir a luz, para sermos espíritos iluminados, um dia espíritos puros. Mas o que vemos? Os reclames. Gente, é tão duro ouvir certas coisas. Eu gostaria de ter aquele pai. Gostaria de ter sido filho daquela mãe. Já pensou isso, um pai e uma mãe ouvir? Como isso pesa? Que falta de caridade
Isso não é filho de Deus. Essa droga desse país, o país não tem culpa de nada, nem o planeta. Eles são consequência do que os habitantes fazem dele. E muda. E continua infeliz. E separa e casa de novo e continua infeliz. E está no quarto, no quinto casamento e continua infeliz. Se não aceitarmos Deus, se não entendermos as marcas que Jesus deixou, continuaremos sofrendo. As pessoas com quem convivemos no trabalho, por mais difíceis ou por mais fáceis, precisamos amá-las. Precisamos orar por elas. Isso é ser filho de Deus. É facilitar uma aproximação ou, quem sabe, uma reaproximação, considerando outras vidas. Jesus, junto a Tomé perguntava várias coisas e Jesus disse a ele: Tomé, as coisas são difíceis, sim. Claro que são. Porque aqui na Terra a vida é uma escola, oficina. Você aprende e realiza. E se realizou errado, vai aprender até realizar o certo. Só que o errado traz consequências. A pessoa que fuma sabe as consequências que pode ter no seu corpo físico. Nesta e na próxima encarnação. As pessoas que mentem, que tumultuam, que criam coisas falsas, criam problemas sérios para o seu psíquico. Podem vir com deficiência mental. Não estou dizendo aqui que todo deficiente mental vem disso. Não. Mas estou dizendo que tudo traz uma consequência. E é isso que Jesus diz para nós ficarmos alerta. Está tudo certo. Não reclame. Não crie um ambiente mais pesado. Não faça uma psicosfera do mal no seu lar, no seu local de trabalho. Já ouvi pessoas dizendo assim: nossa, ainda bem que eu saí daquele inferno daquela empresa. Gente, olha a construção mental que está sendo feita. Para si, primeiro. E depois para aquele ambiente que lhe ajudou, né? Então, nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos aprender com as situações difíceis. Aí está o mérito do espírito. Aí está o crescimento do espírito. Quando vive as situações e não se corrompe, e não abandona, e não foge da luta. O desafio é grande. Claro que é. Todos nós vivemos mais ou menos as mesmas situações. E como é difícil resolver uma, outra. E quando o outro diz que tem um problema, nós sempre achamos que o problema dele é menor. Não achem. Senão passarão pelo mesmo problema para entender que não é menor. Não há problema menor. Os problemas são consequência de vidas passadas. Então, está tudo certo. O lar, o trabalho, os amigos, a família, o país, o estado, o município, o mundo. É o que merecemos, é o que precisamos, segundo nosso Pai Criador. E não dá para discutir com ele. Então, se eu lembrei de André Luiz, no livro Sinal Verde,
que o mal não merece comentário em tempo algum, eu também me lembrei de um outro trechinho dele, que é mais do que atual para os dias de hoje. Quando ele diz que as dores que sangram o corpo são as dores que iluminam a alma. O que André Luiz quer dizer com isso? Que essas provas, que essas situações que às vezes parece que sangram é a alma, né? Porque é uma dor tão dentro que não sabemos expressar. Quando dói o braço, dói a perna, você põe a mão, passa uma mão. Mas quando uma dor é espiritual, é moral, nós não temos como agir sobre ela. Só mesmo com o auxílio do Evangelho de Jesus. Então, essas marcas lembradas hoje, com o auxílio de André Luiz em duas delas, que o Cristo deixou para nós, tem um objetivo: ficarmos tranquilos, porque tudo isso que está acontecendo conosco, em nosso planeta, está sob autorização de Deus, das leis de Deus. E se eu acredito em Deus, se eu confio em Jesus, eu não tenho que temer. Eu tenho que lembrar do pássaro. Eu tenho que lembrar do lírio do campo. Eu tenho que lembrar do servir. Jesus dizendo, eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir, para cumprir a lei e os profetas. E tudo o que foi profetizado, e toda a lei revelada por Moisés, e que Jesus aprimora com a lei do amor, ele viveu. 3 anos muito difíceis ele enfrentou, mas numa obra do tamanho de um Cristo. Nós temos momentos de provações, de dores ou de sofrimento. Mas tudo isso é aprendizado. E a forma de fortalecer é buscar Jesus, é buscar o Evangelho. Ele disse, quando estiver pesado o fardo, vem até mim, que meu jugo é leve. E ele nos ensina a caminhar com o jugo leve, com o jugo do amor, do perdão, da compreensão, da serenidade. Ninguém sai de um ponto ao outro num passe de mágica. Nós vamos seguindo esse caminho até atingir essa pureza de espírito. Então, meditemos nessas marcas que o Cristo deixou para termos mais força e coragem nestes dias e nos próximos, que sabemos estão sendo tão difíceis de vários ângulos, mas fortalecidos em Cristo Jesus, estaremos amparados para encarar essas dificuldades que já estão surgindo em todos os cantos. Obrigado a todos. Se tiverem alguma questão, eu fico à disposição. Entendi. Preciso falar um negócio que alguém imaginou aí, mas chegou aqui. As casas, os centros, não sabemos se serão reabertos um dia. Tomara reabra. Mas parece que o virtual veio para ficar. Então, nós precisamos aprender a nos fortalecer. Por isso, essas marcas que Jesus deixou é para ajudar cada um, ainda que a distância do centro, ainda que a distância dos passes, para que possa, através de si mesmo,
encontrar lá em Jesus ou na doutrina espírita a força, porque senão nós vamos sucumbir. E estarmos juntos aqui é um momento que nós recebemos muito do plano espiritual, porque nós temos a vontade, a força, a coragem de vir até esse encontro. Evidentemente que somos recompensados. A casa reabrindo, sabe-se lá como será. Se vai voltar o que era, se não vai, se vai voltar a parte, como é que vai ser isso? Porque hoje ainda é nebuloso. Mas a ideia, o objetivo, é ensinar como se fortalecer, porque todos nós fomos criados por Deus da mesma forma, com os mesmos princípios, e somos todos fortes, criados por Deus. Só precisamos descobrir onde está a força. Esse é o objetivo de mostrar, onde encontrar. Então, vamos refletir nessa semana, nessas palavras, nessa lição, encontrando Jesus em nós, né? Então, vamos assim agradecendo a oportunidade tão maravilhosa de, então, nenhuma hora estarmos aqui refletindo, relembrando Jesus. E conforme nós vamos ouvindo, nós vamos viajando, nos transportando às margens do Lago de Genezaré e vendo Jesus como se estivesse falando conosco. A nossa gratidão ao Pai que nos criou, a Jesus tão atento às nossas necessidades, a toda essa espiritualidade amiga que nos acolhe com tanto carinho, que está atenta às nossas necessidades e nesse instante, em cada lar, nos banhando nessas energias revitalizadoras. A nossa gratidão e o nosso desejo de que toda a humanidade também esteja envolta nessa cúpula de proteção, nessas energias de fortalecimento, de paz. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, com tudo isso que foi falado, nos lembrando da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que passam pela verdade, que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.